Afinal, Mikitaka é um alien, um humano ou um usuário de stand? O maior mistério de Jojo foi deixado na parte 4. Esse mistério tem nome e sobrenome: Mikitaka Hazekura. Diamond is Unbreakable nos deu um personagem totalmente imprevisível. E pra quem não conhece, Mikitaka é um personagem que se apresenta como um alienígena. Só que no final, não fica claro se isso é verdade, pois a mãe de Mikitaka dá uma bronca no filho, dizendo pra ele parar com essa história de ET. Só que mesmo após isso, Mikitaka continua endossando essa narrativa e se apresentando como um alien. Em Assim Falava Rohan Kishibe, ele ainda detalha onde é a sua galáxia e onde ele vivia antes de vir pra Terra. Apesar de toda essa história louca, Mikitaka é um personagem espetacular e muito carismático, sendo bem querido pelo fandom de Jojo. Um cara sempre gentil e bem intencionado, sempre disposto a ajudar os seus amigos. Ainda existem fatos muito curiosos, como o fato de ele ter uma habilidade muito parecida com o stand e mesmo assim não conseguir ver os stands dos outros, mesmo depois de ter sido perfurado pela flecha. Então hoje vamos fazer as melhores teorias sobre o que é Hazekura Mikitaka. Um cara normal? Um alien? Um maluco das ideias? Um parente do Everson Zóio, caralho? Só que antes de começarmos, não se esquece do protocolo LIS, like, inscrição e sininho. Deixa o ora nesse like. Quando você deixa o protocolo LIS, você ajuda a cultura de Jojo a se espalhar pelo nosso Brasilzão. Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos super poderosos. Meu nome é Otávio Reis, conhecido como o gordinho mais gostoso vivo. E me segue lá no Instagram, @OtoAnisson. E você tá no canal Jojo 99. Mikitaka é um personagem muito intrigante, e é natural que ele gere teorias mirabolantes, até porque o próprio Araki nunca confirmou o que ele é, deixando com a nossa bela imaginação tentarmos entender o que esse curioso jovem é. Bom, aqui nós vamos falar algumas teorias que compõem esse personagem peculiar, só que eu te faço uma pergunta: já pensou em colecionar os mangás de Jojo? Se sim, eu tenho uma oportunidade incrível para você. Na descrição desse vídeo e no comentário fixado, eu deixei links para vocês adquirirem os mangás de Jojo em português. Não se preocupa, vai chegar, é seguro, e além de contemplar a obra do Araki, você ajuda esse canal a continuar existindo. Ele é um alienígena. Essa daqui, de certa forma, é a teoria mais simples. Na verdade, nem dá pra dizer se ela é exatamente uma teoria ou não, até porque é exatamente o que ele diz ser. Basicamente, quando ele foi encontrado por Josuke e Okuyasu, ele já se mostrou que não era um cara muito normal. A primeira coisa que ele faz é perguntar se está no planeta Terra, o que a princípio parece ser só uma brincadeira, mas logo em seguida ele se apresenta como Mikitaka Hazekura, um piloto espacial de 216 anos de idade. Segundo ele, seu planeta se encontra nas nuvens de Magalhães e está morrendo aos poucos, então ele precisa encontrar um novo planeta para o seu povo, mas esclarece que o povo dele é amigável e não trariam problemas. Depois de um curto diálogo, o caminhão do corpo de bombeiros passa com uma sirene ligada e Mikitaka começa a se contorcer, gritar e agonizar, afirmando que é alérgico àquele som. Okuyasu acha que ele é esquisito em um nível perigoso e vai embora, enquanto Josuke fica para ajudar e acaba descobrindo a habilidade metamorfa de Mikitaka, conhecida como Earth, Wind and Fire, o que permite ele se transformar em qualquer objeto desde que ele não seja muito complexo. Nesse caso, por exemplo, ele se transformou em um par de tênis para Josuke tirá-lo de perto daquele som. Bom, essa teoria tem alguns pontos que tornam ela bem sólida. O Mikitaka, por alguma razão, rejeitou a flecha de Stand. Além da flecha ter escolhido ele, ela foi pra cima dele com toda a força e só fez um arranhão, uma feridinha. Um fato que deixou o Yoshihiro Kira muito curioso. Como a flecha, até aquele momento, só havia espetado humanos, é provável que ao colidir com o DNA extraterrestre, ela não tenha conseguido se adaptar àquela espécie. Algo válido também é a forma como ele reagiu ao som das sirenes. Não era simplesmente uma reação psicológica. O corpo dele estava começando a criar bolhas, bem típicas de uma pessoa alérgica. Os stands até podem trazer algumas alterações ou sensibilidades para um ser humano, mas tornar uma pessoa completamente vulnerável a um simples som não faz muito sentido. Mas como toda teoria, essa também tem seus furos. É mostrado que Mikitaka tem uma mãe, que diz pra Josuke que se mudou de Tóquio para Morio, por causa da obsessão que ele tinha por alienígenas. Segundo ele, na verdade, essa era apenas uma mulher que ele hipnotizou para ela fazer pensar que era filho dela. Mas pensem comigo, ele mesmo nunca se importou em esconder sua origem. Então por que ele hipnotizou uma mulher e criaria uma história na cabeça dela para que ela justificasse para os outros o comportamento dele? O que nos leva a outra teoria. Mikitaka tinha imunidade contra a flecha. Explicando resumidamente,
Basicamente, há muito tempo atrás, um meteorito caiu na Groenlândia. Em 1978, cientistas descobriram que havia um vírus que se manteve inativo durante esse tempo. Apesar de não descobrir nada sobre o vírus, eles conseguiram descobrir que as pessoas contaminadas, se fossem fortes o bastante para sobreviver, ganhavam uma habilidade especial. Porém, alguns séculos antes dessa equipe científica chegar lá, um homem já havia descoberto esse meteorito e moldou pedaços dele em 6 flechas que centenas de anos depois foram encontradas pelo jovem Diávolo em uma exploração arqueológica. Diávolo, sendo um larápio natural, roubou as 6 flechas e saiu vendendo elas por aí. Ou seja, se existe um vírus circulando pela Terra há séculos, é perfeitamente possível que já tenha surgido alguém com um tipo de imunidade contra ele. Talvez por ser descendente de usuários de Stand, o Mikitaka já tivesse parte disso no seu DNA, que acabou se manifestando como uma espécie de anticorpos. Isso explicaria perfeitamente por que ele rejeitou a flecha e também explicaria por que o corpo dele é tão confuso. Basicamente, Mikitaka era uma pessoa normal, que possuía uma grande obsessão por alienígenas. Um dia ele foi espetado pela flecha de Yoshihiro. Como ele já possuía imunidade natural, a flecha não conseguiu penetrar no seu corpo, apenas causar uma pequena ferida. O corpo de Mikitaka lutava constantemente contra o vírus que estava tentando se alastrar pelo seu corpo, o que causou uma série de alterações bizarras. Sua alergia a ações, metamorfoses e até mesmo sua mente foi vítima dessa constante luta. O que antes era uma pequena obsessão, agora era muito mais grave. Ele não simplesmente gostava de alienígenas, mas passou a acreditar que é um deles. Isso explicaria também porque a limitação para suas habilidades são coisas complexas. Afinal, o corpo dele estava travando uma batalha contra um vírus extraterrestre. Vale lembrar também que uma das primeiras pessoas expostas ao vírus da flecha chegou a despertar uma habilidade de Stand relacionada à eletricidade. Tudo isso enquanto o usuário estava em coma. Então faz sentido o Mikitaka ser capaz de usar sua habilidade quase que perfeitamente enquanto está tendo alguma luta dentro do seu corpo. Bom, o que torna essa habilidade mais difícil de engolir é que o Mikitaka foi escolhido pela flecha. Não foi simplesmente Yoshihiro dando uma de maluco querendo espetar todo mundo que aparecesse pela frente, tipo o Keiichi Nijimura. A flecha escolheu ele. Então por que ela escolheria uma pessoa imune? Ah, a flecha não sabia. Caramba, é uma flecha criada a partir de um meteorito que carrega um vírus vindo de outro planeta, ou melhor, do espaço. Acho que é plausível a gente presumir que ela não escolhe as pessoas aleatoriamente. Tudo bem que a flecha nem sempre foi muito criteriosa. Eu não consigo acreditar até hoje que aquele garoto infeliz do pedra, papel e tesoura tinha algum propósito real, a não ser irritar completamente quem estivesse assistindo. Mas sabe o que nunca irrita você? Você tem uma camiseta da Que Camisa Bizarra. A loja tá com uma promoção incrível. Como vocês sabem, a Que Camisa Bizarra tem as melhores camisetas de Jojo. Tem essa de todos os Jojos, essa do Josuke Higashikata, essa do nosso querido Gil Brando, essa do melhor Joubro, Koichi Hirose, e mais de 30 modelos diferentes. Mas dessa vez, você tem a chance de pagar mais barato, porque aqui Camisa Bizarra tá dando um cupom de 10% de desconto. É só você digitar o cupom JOJO10. Não perde essa chance. O link da Que Camisa Bizarra vai estar na descrição e no comentário fixado, junto com o link dos mangás, tá bom? Além de uma coisa que não faz muito sentido, né? Ele não conseguir ver stands. Isso me deixa encucado demais. Mas agora, a gente vai mergulhar na teoria mais viajada que eu encontrei sobre esse assunto. E provavelmente, muito mais viajada do que qualquer um de vocês seria capaz de pensar. Mikitaka é na verdade o Cars. Sim, eu não fiquei completamente maluco, me acompanhe. A última informação que temos a respeito de Cars é que ele ficou navegando no espaço, congelando por anos e anos, até que simplesmente parasse de pensar. Isso explicaria porque a mente dele foi totalmente diferente do que no começo, já que a mente original do Cars foi completamente apagada. Sua nova aparência pode ter duas explicações. Seu cabelo talvez tenha ficado pálido por conta do gelo, tomou conta do seu corpo todos esses anos. E como sua mente foi apagada, Cars se tornou um ser sem forma, e essa aparência de agora talvez seja só uma versão genérica do que ele achava necessário para existir. A segunda explicação é a seguinte: Cars aterrissou em um planeta desconhecido com uma civilização completamente diferente. Ao sair do congelamento, ele se assimilou à forma do primeiro alienígena que viu pela frente. Como ele era uma casca vazia, sem pensamento algum, ele precisava de alguma coisa para preencher esse espaço. Ah, mas a forma perfeita dele só permitia que ele assimilasse o DNA dos organismos terráqueos. Sim, mas isso era um Cars que viveu na Terra por milhões e milhões de anos. Aqui estamos falando de um Cars que passou anos navegando pelo espaço sem consciência e agora estava em outro planeta, o que significa que agora ele pode assimilar a vida
vida daquele planeta que estava habitando. Com o tempo passando, ele se tornou inteiramente um cidadão daquele planeta e assumiu completamente a identidade alienígena Mikitaka. Ah, mas por que o Mikitaka só conseguia se transformar em objetos não muito complexos e o Cars se transformava em coisas extremamente absurdas? Bom, podemos pensar de duas formas. Talvez a flecha tenha simplesmente afetado ele de alguma forma e por isso suas habilidades ficaram limitadas, o que faz até um certo sentido. A flecha entrou em contato com um ser perfeito que assimilou um DNA extraterrestre completamente diferente e, gente, alguma coisa de errado tem que sair dali. Ou também podemos levar em consideração que o Cars ainda estava assimilando a forma de vida terrestre. A coisa mais rápida que ele aprendeu foi moldar o seu corpo em objetos mais simples e com o tempo ele iria conseguindo mudar cada vez mais até mesmo atingir seu auge, que foi mostrado na parte 2. E como argumento final para essa teoria, temos uma evidência muito sutil que existe no nome da habilidade de Stand, ou habilidade alienígena. É muito difícil de saber. Earth, Wind and Fire, que em princípio parecia ser só mais uma referência musical típica do Araki. Na verdade, é muito mais do que isso. Esses três nomes referenciam de forma oculta as habilidades dos dois parceiros de Cars, Wamo e AC/DC. Earth, esse nome pode ser uma referência à ligação que Cars tem com a Terra e todos os seres vivos. Wind, uma referência à principal habilidade de Wamo, que consiste em girar seus braços e criar uma tempestade de vento capaz de dilacerar qualquer coisa que esteja em seu caminho. Ele também pode criar uma camada de vento ao seu redor que refletem raios solares, deixando ele completamente invisível. Fire, uma referência às habilidades de AC/DC, que estão completamente ligadas ao fogo. Sua habilidade principal é ferver seu sangue até 500 graus Celsius e depois atirar esse sangue nos seus inimigos. Todos os nomes de habilidade do Mikitaka estão ligados à trindade dos Pillarmen. Eis a questão: Araki estaria brincando com a gente, entregando essa mensagem de bandeja, ou é simplesmente uma coincidência muito curiosa? Ou talvez esquizofrenia, sei lá. Eu realmente não sei, mas o que eu sei é que o Cars tem 7 stands em JoJo, e eu vou deixar aí na tela um vídeo sobre esses 7 stands do Cars. Caso você queira ver outra teoria, tem um vídeo sobre o Chariot Requiem, sobre aonde ele estava levando a flecha, um vídeo extremamente completo, ranqueando qual o JoJo mais poderoso da franquia, e um vídeo ranqueando todos os stands da parte 4. Aproveitar que a gente tá falando do Mikitaka, né? Muito obrigado, vocês são massa e não fumem maconha.